Alô, meu nome é Eduarda Valpenha e hoje estamos aqui no terceiro episódio do Off the Records. Então, antes de mais, porque eu já sei que o tema de hoje é polémico, dizer-vos que isto é apenas a minha visão, a forma como eu penso, a forma como eu vejo o mundo e que está tudo bem se vocês não o virem desta forma, mas fiquem desse lado porque podemos discutir ideias e é ótimo também termos contato com pessoas que pensam de forma diferente, mas nada tem a ver com a minha componente técnica, com o meu know-how de marketing, de branding, nada disso, ok? Isto é só a minha opinião, o meu posicionamento enquanto Eduarda, enquanto cidadã, enquanto consumidora. Então, eu sei que este tema é especialmente sensível porque estamos a começar a época natalícia, ou pelo menos eu estou, há pessoas que já estão no fim porque começaram a meio de agosto. No meu caso, eu gosto de viver as coisas com mais calma e com mais intensidade, portanto eu estou a começar agora. E esta questão do consumo sempre foi uma questão que me inquietou, porque eu sou uma pessoa minimalista, gosto muito desta prática de minimalismo, já li muito sobre o assunto e foi algo que trouxe leveza à minha vida, ou seja, este destralhar e ficar só com aquilo que eu realmente quero, traz uma leveza incrível. E efetivamente, quando me aproximo desta época natalícia, apesar de eu adorar o Natal, começo a sentir mais ansiedade, o que é que eu vou dar, e que cresce ainda o peso de que, pela minha filosofia, eu tenho que dar algo que faça sentido e que não seja um desperdício. Efetivamente há cada vez mais pessoas que estão cientes ou que estão despertas para esta temática, há outras que ainda não. E se calhar o conteúdo de hoje vai um bocadinho mais para as pessoas que nunca pensaram que o consumo é efetivamente um ato político. E com isto eu não quero dizer um ato político no sentido partidário, ok? Mas um ato político no sentido ideológico. Quando nós pensamos em comprar alguma coisa, ou seja, quando nós detectamos essa necessidade, só o facto de nós definirmos a quem é que nós já vamos comprar, já estamos a tomar um partido, já estamos a apoiar determinada causa. Quer a causa que essa marca defende, porque as marcas, como vocês sabem, têm causas, não é? Ou seja, têm valores, têm ideais, defendem determinadas ideologias. Nós não estamos só a apoiar aquelas ideologias que as marcas defendem, mas como todas as outras que elas não defendem, mas que praticam. E, portanto, é que cada vez mais há pessoas a ter esta noção e a analisar toda a cadeia de distribuição quando decidem fazer determinada compra. Ou seja, analisar os impactos ambientais, analisar os impactos sociais, perceber, por exemplo, que recursos é que são gastos na produção de cada bem, qual é que é a sua cadeia de distribuição, no sentido de percebermos também que rumo é que ela tomou. Só o facto de ser trazida de outro continente para cá, por exemplo, já tem um índice de poluição muito superior ao mesmo produto feito e produzido em Portugal. Mas hoje, essencialmente, eu queria me focar especialmente na parte económica. Isto porque nós estamos também a viver um ano mais sensível, em que os produtores locais estão, muitos deles, com muitas dificuldades, e eu vejo muitas pessoas e muita parte da sociedade a indignar-se e a querer e a culpar e a culpabilizar parte do governo e determinados agentes políticos. Mas não vejo estas mesmas pessoas a tomar decisões que as ponham no centro da decisão, ou seja, que lhes permitam, que as coloquem como um agente ativo da mudança. E, efetivamente, quando nós estamos a comprar, nós somos uma ferramenta de transformação da sociedade e do meio ambiente. E isto também a nível económico. Existe um vídeo que eu vou-vos deixar aqui na descrição que explica, muito simples, de uma forma muito prática, o que é e como é que funciona a economia. E, efetivamente, se nós pensarmos, a economia é um dos maiores sistemas do mundo e é um sistema quase mecânico. No fundo, é como se fosse uma máquina em que as peças estão ali todas encaixadas umas nas outras e uma anda e impulsiona a outra e todas rodam e andam como se fossem roldanas à volta deste impulso. Obviamente, quando uma começa a parar, as outras têm que fazer muito mais força para continuar. Então, há quase uma dificuldade
e começa a haver ali quase uma força que está a puxar para trás enquanto as outras tentam puxar para a frente. E isto funciona assim a nível local, isto funciona assim nas localidades. Se eu deixo de comprar pão e vendo farinha, a Maria que me vendia o pão vai deixar de me comprar a farinha e, portanto, este bloqueio de transações, no fundo, vai estar aqui a criar uma paragem numa parte da economia. Obviamente que a economia global é isto a um zilhão de vezes, mas quando nós pensamos a nível local, se nós tivermos esta consciência, nós temos um papel ativo da mudança. Sempre que nós compramos algo, nós estamos a fazer uma transação e estamos a escolher para quem é que nós vamos fazer essa transação. E isso dá-nos um poder enquanto pessoas, enquanto consumidores, ou seja, isso dá-nos um poder de mudar alguma coisa e de criar algum impacto na sociedade e mais especificamente até no negócio local. E era isto que eu vos queria trazer também hoje, essencialmente. Eu já me estou a avançar e tenho aqui alguns tópicos, mas agora fiquei super indignada. Mas queria-vos desafiar a pensarem que vocês podem fazer... A vossa decisão de compra neste Natal pode fazer a diferença. Então, desafio-vos, e vou partilhar também convosco um grupo de Facebook que foi criado especificamente para os negócios locais, a comprarem localmente. Se vocês querem oferecer alguma coisa a alguém por ser uma lembrança, tentem comprar algo local, tentem oferecer não só o objeto físico, mas ofereçam também o apoio ao comércio local e digam isso à pessoa, escrevam um papel, façam-no. Escrevam um papel a dizer, ok, lembrei-me de ti quando vi este objeto e este Natal estamos ainda a apoiar determinada pessoa, um comércio local. Pensem nisto como forma também de ter um papel ativo e de não estar sempre a pôr o poder de mudar alguma coisa e o poder de decidir no outro. Obviamente que há pessoas que têm muito mais poder do que nós, mas nós também temos. E se nós conseguimos fazer o possível com o poder que temos, as coisas podem mudar de alguma forma. E eu acredito que neste Natal em específico nós conseguimos ter esse poder se nós conseguirmos resgatar essa consciência, ok, de que nós somos importantes. Nós temos um poder muito importante nisto que é a economia e temos que saber usá-lo. E temos que escolher usá-lo de forma consciente. E agora que ouviste isto, se nunca tinhas pensado, não vais ter outra opção, porque ou vais decidir não ser consciente, mas já o sabes, ou vais decidir ser consciente, mas pelo menos não vais viver não vais estar a tomar decisões por ignorância e eu acho que só isso já é algo que já fez sentido para estarmos aqui a falar deste assunto hoje. Avançando, dicas práticas para vivermos de melhor forma o consumo como ato político. Eu copiei aqui uma pessoa que vai fazer aqui uma rubrica muito interessante todas as quartas-feiras às 4 da manhã, 4h44, depois eu deixo-vos também a recomendação, mas como eu estava um bocado na dúvida de como é que havia de organizar a informação deste off the record, eu escrevi papéis e decidi que o universo ia dar-me as respostas que eu precisava e vou tirar um aleatoriamente, vou falar de todos, mas o primeiro que me saiu foi o durável ao invés do descartável. Ok, isto é uma ótima e uma excelente dica. Tentar, quando consumimos algo, quando fazemos compras, se nós tivermos a opção de não ser descartável, tanto melhor, ou seja, escolher algo que dure ao invés de ser descartável. E atenção que isto é aplicável para tudo, mesmo para a roupa. Neste fim de semana tive aqui uma discussão saudável sobre isto, que eu sou a pessoa que prefere comprar algo mais caro, mas que dure mais tempo e que tenha que comprar menos quantidade. E é essencialmente sobre isto. Faz muita confusão estar agora a comprar umas botas para daqui a um ano eu comprar outras botas porque estas já estão estragadas. E eu sei que um ano parece um tempo aceitável, mas para mim já me deixa muito estressada. Principalmente quando estamos a falar de calçado ou de acessórios, que eu gosto muito de objetos mais clássicos, então para mim estava ótimo se daqui a 5 anos fosse exatamente o mesmo. Depois, e este é o tema que eu já avancei, local em vez do global. Esta parte eu já falei convosco, não é? Ou seja, do apoio da economia local, que é mesmo muito importante. E também tem outras questões mesmo ambientais, porque no fundo acabamos por evitar, por exemplo, a poluição associada à distribuição, que é muito relevante, embora nós não tenhamos noção disto.
Ok, terceiro papel, virtual ao invés de material. Isto é uma ótima e uma excelente dica. Então, existem imensos presentes que nós podemos dar virtualmente e que não tem que haver desgaste e produção e gastos de bens materiais. Nós podemos oferecer workshops, cursos online que cada vez estão mais presentes. Podemos oferecer, por exemplo, uma subscrição para a Netflix, para a HBO. Se alguém tem uma PlayStation, podemos dar daqueles vales em que depois as pessoas podem comprar alguma coisa. Ou seja, eu acho que existe um mundo de opções digitais e que nós, por vezes, não optamos porque é diferente, não é? Ou seja, sentimos a necessidade quase de materializar para poder dar aquele objeto e sentir e ver a pessoa a abrir e a descobrir toda a reação, porque isto é este ato de dar também é algo egoísta, não é? Nós queremos sentirmos-nos bem quando vemos a reação da outra pessoa, mas nós podemos fazer algo físico, ou seja, escrever uma carta, escrever um papel, fazer algo altamente personalizado e muito engraçado, e ainda assim o presente ser digital, e cada vez há mais oferta e faz muito sentido e está alinhado com estas questões ambientais e sociais e económicas também. Depois, compartilhado vs individualizado. Ok, esta parte é muito, muito interessante. Eu quando comecei a ler sobre minimalismo, uma das coisas que me fez muito sentido e que mudou completamente a minha forma de ver as coisas foi precisamente eu passar a querer compartilhar ao invés de querer individualizar. Ou seja, para terem uma noção, houve uma altura na minha infância que estava muito na moda o home cinema e toda a gente queria ter um home cinema em casa. E aquilo que o livro dizia é que há coisas que não são para ter em casa. Por muito que nós tenhamos um home cinema incrível, nunca vamos conseguir recriar a experiência de estar no cinema. E, portanto, nós não devemos tentar criar uma simulação fake de cinema na nossa casa, nós devemos ter a experiência de ir ao cinema. A mesma coisa com, sei lá, aquelas máquinas dos cappuccinos são incríveis e que nós compramos, achar que vamos todos os dias beber um cappuccino incrível, mas depois damos por nós a usar 2 vezes por ano e foi completamente um desperdício. E mais valia, e se nós pensarmos era melhor até para nós enquanto experiência, decidir uma vez por semana ir ao café da Joana e beber o cappuccino que a Joana faz de forma incrível, porque a máquina dela ainda é mais profissional do que a nossa, nisto ainda convidamos um amigo, ainda convivemos. E temos esta experiência, ou seja, no fundo o mundo e todas as áreas partilháveis, as piscinas, os campos de ténis, os cafés, os restaurantes, os cinemas, tudo isso foi criado para ser compartilhado e não para nós termos a necessidade de ter um mini cinema, um mini café, uma mini piscina, um mini restaurante dentro da nossa casa. Ou seja, há coisas que fazem sentido, obviamente, temos de ter uma cozinha, mas há coisas que é melhor para todos, quer para o ambiente, quer para a economia, que seja consumido fora de casa. E se nós tivermos este mindset, vão ver que vai mudar muito a forma de consumo. Isto não para os presentes natalícios, mas também podem pensar se a pessoa efetivamente vai usar aquilo que lhe vão oferecer. Eu já dei por mim a não querer, por exemplo, uma máquina de pipocas. Eu sempre achei que ter uma máquina de pipocas era genial. Quando eu percebi isto, para mim não faz sentido. Ok, eu vou ao cinema e trago as pipocas, compro as pipocas, não sei. Há coisas que nós temos a tendência de querer recriar tudo e depois acabamos por nem sequer aproveitar. Ou não aproveitamos o mundo que está ao nosso redor, ou não aproveitamos as coisas que temos dentro de casa. E acho que agora em 2020 nós não valorizamos mais isso, não é? Porque agora nós não podemos ir ao restaurante, não podemos ir ao cinema, não podemos... E ok, quem tem esses objetos todos, fiquei a pergunta no ar. Utilizaram ou sentem falta de fazer isso nos sítios devidos? E por último, vamos ao último papel. Uau, este aqui era o mesmo último da lista, que é engraçado porque eles saíram quase mesmo pela ordem original. Experiência, emoção vs tangível. E aqui, quem me conhece, quem tem contacto comigo, sabe que eu todos os dias digo a frase: a vida é a emoção, a vida é a emoção. E é, ou seja, e nos presentes é algo que faz todo sentido. Por exemplo, eu receber uma viagem uma viagem a Paris, não é uma viagem a Paris no sentido
daquilo que me foi dado. A importância da viagem que eu recebi é a emoção que isso me transmite. O que é que para mim me faz sentir estar em Paris? O que é que para mim me faz sentir ir a Paris? É toda a emoção associada a isso, não é a coisa em si, não é o objeto, ou neste caso é uma experiência, mas tudo à nossa volta é sobre emoções. Se calhar uma pessoa que tivesse uma experiência altamente traumática em Paris ia odiar receber uma viagem a Paris, mas eu se calhar ia amar, e a outra pessoa era indiferente. Ou seja, isto traz-nos aqui algo para nós pensarmos, que efetivamente nós temos que pensar sempre pelo lado emocional, mesmo quando oferecemos, e mais até quando oferecemos um presente. Ou seja, muitas das vezes aquilo que nós queremos é agradar o outro, é deixar o outro contente, é deixar o outro feliz, e isso não está por aquele objeto de 5€ que nós compramos na Tiger e que é super engraçado. Se calhar imprimir uma fotografia, escrever alguma coisa, personalizar, fazer à mão, tem muito mais significado e vai criar muito mais emoção na outra pessoa. Porque nós lhe dedicamos tempo, e o tempo é algo que não se compra por 5€ na Tiger. Então fica também aqui esta dica. Se estiverem a repensar as vossas prendas de Natal, tentem pensar em algo fora da caixa, criativo, que tenha mesmo a vossa dedicação. Eu fiz um ano um presente para parte da minha família e eu acho que eles gostaram. Eu pelo menos adorei ter dado, as reações foram ótimas e efetivamente o que estava ali não era o dinheiro investido, era o tempo, era a dedicação. Eu fiz um calendário personalizado, daqueles de parede, e personalizei as fotos do mês e as frases com base na pessoa a quem ia oferecer, e depois todos os meses tinha o aniversário de todas as pessoas da família, que ainda eram bastantes porque a minha família é grande. E efetivamente aquilo foi um presente que ficou, nem sei, a impressão de 3-4€ por impressão, não faço ideia, mas que estava ali o meu tempo, estava ali a minha dedicação, estava ali a minha energia de escolher as fotos para a pessoa, de escolher a frase que a pessoa iria gostar. Isso não tem preço, porque isso é emoção, não é o tangível. E por hoje é tudo. Espero que tenham gostado do episódio. Espero efetivamente que vos tenha colocado a pensar. O objetivo disto também é vocês partilharem comigo a vossa opinião, obviamente, mas pensarem sobre isto. O que é que mudou terem ouvido? Se mudou alguma coisa? O que é que vão fazer diferente a partir de agora? E pronto, e lembrem-se que efetivamente o consumo é um ato político. Comprar pode ser uma ferramenta de transformação da sociedade e do meio ambiente, e no fundo o ato de escolher e de consumir é um poder que nós temos e que devemos utilizar de forma consciente. Por hoje é tudo. Thank you!